Olá, vamos fazer um pequeno resumo do que a gente viu até agora no nosso curso de Lógica de Programação com Python. Então, primeiro a gente viu a instalação remota, né, quando você consegue instalar o Python no seu computador. Depois a gente viu o uso online, que é com o Google Colab, que é este ambiente que nós estamos usando aqui, e é o ambiente que está baseado no nosso curso. Depois a gente viu sobre as funções built-in, né, que seriam as funções internas aí do Python, né, funções que já vêm definidas nele. Duas, para começar, a gente falou da função print e da função input. Print é o que vai ser exibido na tela e o input é quando o usuário insere uma informação. E a gente viu também sobre as variáveis, né? E aqui eu já faço um pequeno programinha para resumir tudo isso daqui. Então as variáveis, elas recebem algum atributo e para receber a gente coloca apenas um igual. A gente coloca aqui então um nome para essa variável. Esse nome de variável ele não pode ser uma palavra reservada, por exemplo, do Python. Né? Por exemplo, eu não poderia escrever if. Veja que quando eu escrevo if, ele muda até de cor, né? Fica roxo. Isso é porque ele é uma palavra reservada, ele é um comando. Então eu não posso usar como variável um comando, né? Uma palavra reservada. Não pode começar com número. Também não pode ter espaços, eu não poderia ter feito isso aqui, né? Nem colocado vírgula, por exemplo. E se a gente quiser colocar espaço, colocar nome de alguma coisa, a gente coloca, por exemplo, um underline aqui, né? Então, nome do usuário. Aí a gente faz isso daqui, tá? Mas eu não vou escrever para não alterar o programa que já está pronto. Então, nome, a gente deu um nome aí para a variável, ela vai receber, então, por meio da função input, né? Tá aqui, digite seu nome, então ela vai receber uma informação do usuário. E a função print, ela tem diversas formas aqui da gente trabalhar. Então eu posso fazer simplesmente assim, print e colocar aqui dentro a variável nome. Ele vai imprimir diretamente o que eu escrevi aqui na função input, ele já vai imprimir. Print vazio, ele pula de linha. Esse outro print, veja só, eu tenho uma string aqui dentro, entre aspas, né? Eu tenho uma frase entre aspas, que é o que vai aparecer na tela. Olá, senhor ou senhora, e aqui, vírgula, o nome, que é o nome da variável aqui, que a gente chamou de nome também, que vai ser o nome que a pessoa digitou. Esse é um outro formato para usar a função print. Print vazio de novo, vai pular de linha. Outro formato para a gente usar o print é com a função format, né? E aí a gente escreve da seguinte forma, print. Aí, olá, senhor ou senhora, coloca entre chaves aqui desse jeito. Depois das aspas fechadas, a gente põe ponto format e dentro do format a gente passa o nome da variável que a gente usou aqui. Ou das variáveis, né? Tudo depende aqui. Se a gente tiver mais variáveis, coloca vírgula, o nome da outra variável e coloca mais um parzinho aqui de chaves, né? Ou então... uma forma também poderia colocar, seria uma forma diferente dessa que está na linha 7, diferente não, semelhante, né, ao da linha 7, só que colocando a variável primeiro, então aqui é nome e aí seja bem-vindo para o nome digitado. Vamos executar aqui, só para a gente ver como é que fica. Eu vou colocar o meu nome mesmo, então Isaías, isso daqui, veja, digite seu nome, é a função input, digitei meu nome, dou enter, e o que vai aparecer? Primeiro de tudo apareceu Isaías, que equivale a esse print aqui. Depois pulou de linha embaixo. Olá, senhor Isaías. Pulou de linha, que equivale a esse print. E aí aqui também, olá, senhor Isaías, no formato format ou dessa forma, né? Isaías, seja muito bem-vindo. Bom, então, além disso, a gente viu também os tipos de variáveis, né? Que a gente tem aqui três tipos então principais para o Python. As numéricas, que são os inteiros, e os floats, né, os números reais, separados aqui, né, quando a gente usa o ponto dessa forma, seria o equivalente a vírgula aí na nossa anotação em português brasileiro, né? Mas a gente usa uma anotação internacional, então a gente usa o ponto. Então 12.2, float, somente o 12 inteiro, né? String é que são as letras, né, os caracteres. A gente, para usar string no Python, a gente tem que colocar entre aspas. Essa aqui diferença do float aqui em cima.
e as variáveis booleanas, né, que são verdadeiro ou falso, true ou false. A gente tem sempre que escrever true ou false com letras maiúsculas para o programa reconhecer. E existe uma função interna do Python também chamada essa type, né? Type, ele descreve para a gente o tipo de variável, né? Então veja que eu chamei aqui o i de 12, o f de 12.2, o letras de 12.2 com aspas, o t de true, o f de false, e coloquei um print aqui de todos os types, né? Ou seja, vamos executar, o que vai acontecer? Ele vai mostrar para nós aqui os tipos de variáveis, né? Então, a variável i é um inteiro, a variável f um float, a variável letras string, o t e o f são bool, né? De booleanas. Essas são os três formatos aí das variáveis, né? E finalizando aqui, né, essa primeira parte, a gente também aprendeu a importar bibliotecas, né? O que seriam as bibliotecas ou módulos, né? Que são arquivos externos aqui, né? Aqui eu escrevi errado, né? Bibliotecas. Pronto, agora tá legal. As bibliotecas, então, é quando a gente importa os arquivos, né? Ou módulos, ou a própria biblioteca em si, que contém então funções específicas dela, né, que o Python não tem esse tipo de função. Então, por exemplo, a gente tem três formas de importar. Para importar tudo de uma biblioteca, a gente simplesmente faz isso: import e o nome da biblioteca. A gente viu essa biblioteca chamada NumPy, que é uma biblioteca para trabalhar com matemática, né, com cálculos matemáticos aí melhores. A gente vai ver com mais detalhes mais à frente. E a gente também pode importar tudo com, entre aspas, um apelido, né, que é a forma mais comum da gente usar. Isso serve para a gente reduzir, porque toda vez que a gente para reduzir escrita, toda vez que a gente importa uma biblioteca, a gente tem que usar o nome da biblioteca para acessar a função dela. Então, quando a gente põe um apelido, isso facilita, a gente não precisa digitar muita coisa. Então, eu tenho assim, import NumPy as NP, ou seja, importar a biblioteca NumPy como NP. E aí, a partir de agora, a gente usa o NP quando quer acessar as funções da biblioteca NumPy. E também, por último, a gente tem aqui importar da biblioteca só a função que deseja. Então, por exemplo, eu coloco assim, from NumPy import cos, ou seja, eu vou da biblioteca NumPy, eu vou importar somente a função cosseno. A diferença dessas duas é que aqui, veja só, eu estou importando tudo. Aqui eu estou importando só o cosseno. Então, se eu for usar aqui o seno, por exemplo, com esse formato de importação, já não vai funcionar, porque eu só importei o cosseno. Bom, então, com tudo isso, quais são os algoritmos que nós podemos já construir com todas essas informações que a gente já viu aqui, né? As primeiras funções, as variáveis, as importações. Então, qual algoritmo a gente pode construir? A gente pode construir algoritmos mais simples, que não exigem, por exemplo, tomada de decisão, que não tem uma condicional, que não tem repetição, né? Então a gente já consegue construir. Eu coloquei um modelinho aqui bem simples, que é o seguinte: por exemplo, uma pessoa recebe R$ 45 por hora trabalhada. E ela tem também ali em cima um adicional noturno, que equivale a 5% do valor bruto dessas horas trabalhadas. Um adicional de saúde, que equivale a 12%, e o desconto do INSS, que equivale a 11%. Então, por mês, quanto essa pessoa vai receber? Tudo depende de quantas horas ela trabalhou, né? Ela trabalha num valor de 45 por hora, então vai depender de quantas horas ela trabalha por mês. Mas com tudo que a gente aprendeu, a gente já consegue montar um algoritmo que resolve isso daqui. Então eu já deixei pronto aqui embaixo, né? Eu fiz o seguinte: hora mês é o nome da variável e ela está recebendo do usuário as horas trabalhadas no mês. E eu devo fazer isso daqui, transformá-la num número inteiro. Porque a função input, tudo que você digita, mesmo que você digitar um número, ela vai trazer para o Python como string. Então, por isso, a necessidade de transformar em inteiro, esse int aqui. Então, o usuário vai digitar suas horas trabalhadas, vai transformar em inteiro. O valor da hora trabalhada, o enunciado disse que era R$ 45, coloco 45 aqui. Aí eu chamei de salário bruto, então sal_bruto, veja que essa foi a forma que eu encontrei,
né, que a gente usa no Python, né, para não colocar espaço, senão não dá certo. Então o salário bruto vai ser o quê? A hora trabalhada no mês vezes o valor da hora, que é o 45. Aqui dá o bruto. Aí a gente vai pôr o adicional, né? Então a gente tinha um adicional noturno que dizia que era 5% do salário bruto que a gente tem aí. O adicional de saúde era 12% do salário bruto aí. O desconto do INSS é o salário bruto vezes 11%, é o 11% do salário bruto. Então o meu salário líquido vai ser o quê? Né? Eu chamei aqui de SAL-LIC, né? O salário líquido. Ele vai ser o salário bruto, mais o adicional noturno, mais o adicional saúde e menos o INSS, porque ele é um desconto. E aí a gente pode escrever isso na função print. E na função print agora, eu apresento um novo modelo que eu ainda não falei sobre, né? Que é uma forma diferente da gente usar. Veja aqui, eu tinha usado aqui em cima, cadê? A função format, olha o formato dela. A gente escrevia algo aqui dentro do print, colocava um par de chaves e depois format com o valor da variável que a gente quer aqui dentro do format, né, para ele ser exibido aqui nesse parzinho de chaves. Este novo formato vai fazer o seguinte, a gente coloca um F aqui antes, então eu faço assim, print F, em seguida eu já ponho as aspas, que eu coloco o que eu vou escrever. Então veja só, eu escrevi aqui no contexto do exercício, você trabalhou, e agora a gente faz o seguinte, a gente coloca o parzinho de chaves, e dentro do parzinho de chaves a gente já coloca o nome da variável que a gente quer que apareça aqui. E aí a gente não precisa colocar, né, aquele ponto format aqui no final, porque esse F no começo já é um formato diferente aí para a função format. Neste caso a gente coloca sempre a variável dentro do parzinho de chaves. Então veja só, print, então o F, né, você trabalhou hora por mês, horas este mês. Ele vai te mostrar aqui quantas horas você trabalhou lá, que essa informação, na verdade, a gente entra pelo input, que é o usuário que entra aí com a informação. Depois, na segunda linha aqui, ó, seu salário bruto é de, e aí salário bruto aqui. Aí aqui embaixo ele vai dizendo o adicional noturno, o auxílio de saúde, o desconto do INSS, pula a linha com esse print vazio e por último aqui ele coloca, né, o seu salário líquido vai ser salário líquido. Então todas essas variáveis estão aqui, né, descritas, feitas seus cálculos e a gente vai exibir aí. Então vamos executar o programa. Função input pede quantas horas eu trabalhei no mês. Vou colocar 200 horas aí trabalhadas no mês. Dou enter. Aí ele já vai colocar todos os prints aqui. Veja só, você trabalhou 200 horas este mês, seu salário bruto é de 9.000, o adicional noturno é de 450, o auxílio saúde é de 1.080, o desconto do INSS é de 990. Pegou aqui, fez as operações e seu salário líquido será de 9.540. Então veja só, com todas as nossas informações anteriores, a gente consegue montar algoritmos, por exemplo, iguais a esse aqui. E a única novidade que eu trouxe para esse vídeo foi o novo formato aí da função print. Mas nos próximos vídeos a gente já vai alternando aí, né, o formato que a gente vai trabalhar com print e aí vai auxiliando aí a você a decorar melhor aí e escolher um formato que deseja para trabalhar com a função print. Então eu fiz um resumo aí rápido, né, do que a gente já viu até agora e vamos avançar trabalhando então agora com as condicionais. Até os próximos vídeos. Até lá!